Pois me diga uma coisa, quem é que não quer ficar bem até o restinho da vida, até o finalzinho da vida? Pois a gente deve ficar junto nesse programa para entender como fazer isso acontecer de maneira bem saudável. Quando se trata de práticas anti-idade, muitas pessoas concentram os esforços em cremes de tratamentos estéticos e até mesmo cirurgias plásticas. Mas embora esses métodos ajudem, também é possível adotar uma prática mais natural por meio da alimentação. E isso mesmo, você já sabe, né? Colocar diariamente os alimentos certos no prato pode ajudar a manter o seu corpo jovem e saudável por mais tempo. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o nutricionista Matheus Vilela. Então, já quero dizer que se você tem uma dúvida sobre esse assunto, se você quer saber como se manter mais jovem por mais tempo, a partir de hoje, manda aqui pra gente a sua mensagem dizendo o que você gostaria de saber do Dr. Matheus Vilela pelo WhatsApp. Olha aqui, o número é 12 982 660004. Esse é o WhatsApp aqui do Vida e Saúde. Você sempre pode mandar dúvidas, sugestões aqui pra gente e você pode salvar ele aí na sua agenda. Se quiser dizer de onde está falando, muito bem. Se quiser fazer uma pergunta anônima, também é bem-vinda. Mas lembrando que a gente não consegue colocar todos os comentários aqui, mas temos muito carinho quando você responde para a gente, quando você manda aqui a sua participação no Vida e Saúde. Dr. Matheus Vilela, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Prazer estar te recebendo, mesmo que virtualmente. Essa conversa é bastante importante, me interessa muito, viu? Prazer é sempre meu estar com vocês. É um assunto muito legal e está aí bem disseminado. O pessoal se interessa muito quando falamos sobre isso. Pois é, antigamente a gente pensava muito naquela fonte, a fonte da juventude, encontrar a fonte da juventude, encontrar aquela poção mágica que deixasse a gente bem para o resto da vida. Hoje em dia, isso já caiu por terra, a gente busca realmente coisas do nosso dia a dia que podem realmente fazer a gente ficar mais jovem por mais tempo. E sabe, doutor Matheus, a nossa equipe conversou com os nossos amigos internautas para tentar saber o que eles acham sobre o que eles sabem também sobre o envelhecimento. Vamos conferir agora. Envelhecer faz parte da nossa história, mas precisamos cuidar para chegar bem na melhor idade, não é mesmo? Por isso queremos saber o que você faz para evitar o envelhecimento precoce. É claro que o pessoal deixou seus comentários e vamos lá. A Luciene Maceran disse que faz a parte dela. Me alimento bem, não fumo, não faço uso de bebidas alcoólicas e faço exercícios físicos. É isso aí, Luciene, cuidar da saúde é realmente ideal. A Sônia Perrone também se cuida muito. Ela diz assim: o envelhecer é na mente, a partir do momento que nos mantivermos ativos, exercitando músculos, amando as pessoas, trabalhando, tirando um tempo para Deus, o envelhecer é apenas externo e não afeta o ser. É isso aí, Sônia, quanta sabedoria! Não precisa envelhecer a mente, não é verdade? A Marilena Cunha já diz que envelhecer faz parte da vida. Realmente, Marilena, isso vai acontecer. A Franci divide com a gente seu super segredo para ficar jovem e bela. Ela diz assim: eu rio muito. É isso aí, Franci! O sorriso e a felicidade é um santo remédio. Parabéns! Agora, ao contrário do pessoal que luta para ter uma aparência jovem, tem gente que não faz nada. A Marli Fogaroni diz o seguinte: nunca fiz nada e tenho um rostinho de bebê. Todos me conhecem e ficam admirados. É, Marli, sua genética tem colaborado, né? Sorte sua! Olha, a Antonieta Cardoso assume que não faz nada também. O importante mesmo é viver. É, Antonieta, viver feliz e satisfeita é importante mesmo. A Gleide Lopes também é desse time. Ela diz o seguinte: evitar? Não temos opção. É, realmente, Gleide, não temos opções. E aí, será que tem o que fazer para evitar o envelhecimento precoce? É o que a gente conversa agora, Rafa. Obrigada a você que participou aqui da nossa conversa pela internet. E eu quero saber do Dr. Matheus o seguinte: a alimentação é eficaz para reverter o envelhecimento ou só para prevenir, doutor? Para os dois. Boa notícia. Isso é. A alimentação vai ajudar você a prevenir, né? E ajuda também a você reverter esse quadro de envelhecimento precoce, né? O envelhecimento tem que ser um processo natural, faz parte da vida.
né? Mas isso não pode acontecer muito rápido, tem que ser de acordo com o tempo, de acordo com o passar dos anos aí. Com certeza. A gente, quando olha pessoas da mesma idade, umas mais acabadinhas, outras mais conservadas, tem alguns segredinhos além da genética, que é o que a gente vai tentar explicar hoje aqui no Vida e Saúde. E a gente sofre diversas ações que acabam ajudando a gente a envelhecer um pouco mais cedo. Queria saber o seguinte, qual que é o papel dos antioxidantes e a proteção solar, doutor? Bom, para o pessoal de casa entender, os antioxidantes são os nossos protetores contra os radicais livres. Lembrando que o nosso corpo já produz o maior de todos os antioxidantes, se assim podemos dizer, né? Que chama glutationa, uma proteína produzida pelo nosso fígado, e ela que é responsável em combater esses radicais livres. Os radicais livres, eles, grosseiramente falando, eles acabam danificando nossas células, assim causando a má funcionalidade dela. Por exemplo, células presentes na pele, por exemplo, ela não vai conseguir produzir colágeno de uma forma correta. A melanina, que é a nossa protetora, né, dos raios solares, né, o pigmento nosso, que tem aquela coloração marrom, também fica, nós ficamos com deficiência dessa proteína, tá? Doutora, eu queria saber o seguinte, aliás, chegou uma pergunta, antes de eu te perguntar o que eu quero saber, vamos ver quem está falando, André Araújo, de São Paulo, está dizendo que tem 46 anos e a pele dela está aparentemente mais envelhecida do que a idade verdadeira, a idade cronológica dela. Ela disse que usa alguns cremes, mas não vê resultados. Será que tem algo que ela possa fazer para melhorar a aparência? Bom, isso daí é uma prática muito usual hoje, né? As pessoas usam muitos cremes cosméticos, perdão, e acabam esquecendo que a parte I, ou seja, a ingestão de alimentos também tem que estar bem adequada. Então não adianta nós ficarmos usando apenas cremes e a nossa alimentação não ser adequada, ou seja, a gente não enviar os nutrientes corretos para que nós possamos, por exemplo, ter uma boa funcionalidade dessa glutationa que eu acabei de falar, porque para ela ser produzida, ela precisa da matéria-prima, e a matéria-prima são os nossos alimentos aí do dia a dia. Bom, a gente sempre quando fala em envelhecimento, em combate de doenças, a gente ouve falar em antioxidante. Os antioxidantes, eu queria que você explicasse para a gente o que são e também queria saber como é que eles atuam, se todos agem da mesma forma. Perfeito. Os antioxidantes, eles são substâncias encontradas nos alimentos e também tem a nossa produção natural deles endógena, ou seja, o nosso próprio corpo produz substâncias antioxidantes, igual essa proteína que eu acabei de falar, que chama glutationa. As substâncias antioxidantes provenientes do alimento vão ajudar no combate dessas espécies reativas de oxigênio, tá? Que são os radicais livres, os famosos radicais livres, eles que causam envelhecimento precoce. E a exacerbação desses radicais livres podem levar, assim, cronicamente a um câncer, por exemplo, aí, como estamos falando de pele, até mesmo o câncer de pele, tá certo? E nós encontramos esses antioxidantes naturais, né, principalmente nas frutas, com pigmentos alaranjados, pigmentos roxeados, nas hortaliças em gerais, né? Então, estamos falando aí da vitamina C, do beta-caroteno, estamos falando também da vitamina E, do zinco, tá? Então, por exemplo, todas as frutas cítricas, né, a laranja, a carambola, o limão, todas elas são ricas em vitamina C. A vitamina C é o mais conhecido, né? Tem um poder antioxidante assim grandioso que nós temos sim que consumir todos os dias, tá? Não dá para consumir vitamina C dia sim, 2 não, que é o que acontece com algumas outras vitaminas que nós não precisamos consumir todos os dias porque elas se acumulam no fígado, tá certo? Além da vitamina C, a gente sempre ouve falar, por exemplo, que o suco de uva é rico em antioxidante. Todos os alimentos contêm antioxidantes, doutor? A grande maioria sim, né? Então, assim, no caso do suco de uva, ali tem uma presença legal, né, de resveratrol, né? Então, o resveratrol acaba que ele é um antioxidante e também um anti-inflamatório, né? Que é o mesmo caso da cúrcuma, outro tempero natural, né? Você vê aí a uva, esse pigmento roxeado, ela tem esses pigmentos que eu disse que chamam flavonoides. E os flavonoides são altamente oxidantes
e ajudam aí no combate aí do envelhecimento precoce. O morango também com esse pigmento avermelhado, que também é rico aí em beta-caroteno, tá certo? Então, o consumo desses alimentos tem que ser variado. Então, não adianta nós ficarmos tomando só suco de laranja ou chupando laranja todos os dias. Nós temos que ter uma alimentação mais diversificada, né? Não só de frutas, mas como de todos os legumes, as folhas, porque as folhas também têm os pigmentos lá, como a clorofila, tá certo? Que é também um antioxidante muito importante. Tá. Doutor, eu queria entender, além da alimentação, qual é o papel da água na questão do combate ao envelhecimento? Perfeito. A água, ela hidrata, né? Então, ela vai hidratar. Por exemplo, um dos sinais de desidratação é o ressecamento dos lábios, por exemplo. É um dos principais que nós temos e o que aparece mais rápido quando a pessoa está desidratando. Isso também acontece com toda a outra parte da pele. Se você bebe pouca água, sua pele vai estar pouco hidratada. Então, você tem aquela pele aparentemente seca, né? Rugosa, tá certo? Então, a água, a ingestão correta de água, não só para hidratação da pele, como o bom funcionamento do seu metabolismo, é muito essencial aí para todos nós. Então, uma pessoa que não bebe água, ela tem uma tendência, quem sabe, a ter uma pele mais enrugada, a envelhecer mais cedo, doutor? Perfeito, porque você acaba não hidratando as suas células, né? E a célula, ela precisa de água para ter uma boa funcionabilidade, tá certo? Lembrando que também a má ingestão aí de água pode elevar aí, por exemplo, os níveis da sua pressão, e isso pode sim causar outros problemas que vão levar, né, assim, indiretamente a um envelhecimento aí precoce. Doutor, a gente está aqui com uma demonstração, né, de vários grupos alimentares. Você falou um pouquinho das folhas verdes, das hortaliças verdes, dos alimentos mais amarelos, cítricos, dos alaranjados. Também falou aqui do resveratrol da uva, né, da característica dos avermelhados, como são importantes para combater o envelhecimento. Aqui a gente tem também algumas frutas secas, como o damasco, exemplificando, né? Porque a gente poderia colocar muito mais aqui uma ameixa, a uva passa, tem tâmara aqui também, tem castanha, tem o alho. Todos esses alimentos são antioxidantes e são bem variados. Mas eu queria tentar entender o seguinte: será que só os nutrientes vindos da alimentação seriam suficientes para proteger a pele do envelhecimento? Muito difícil. Muito difícil porque a alimentação hoje, da grande maioria das pessoas, não é muito diversificada, né? E nós, para termos assim uma qualidade de pele boa, nós temos que ter uma diversificação melhor dos alimentos, tá certo? Então, por exemplo, como você disse aí, um bom consumo aí das oleaginosas, que são ricas em selênio, silício, né? Se nós pensarmos naquela telespectadora que falou dos cremes, a maioria dos cremes hoje contém silício orgânico, vitamina C, tá certo? Só que a ingestão disso diariamente fica complicada para algumas pessoas, até por conta da correria, por causa do trabalho. Então, as pessoas acabam consumindo sempre o mesmo alimento todos os dias, né? Se nós formos falarmos de frutas, por exemplo, dificilmente as pessoas consomem uma gama grande de frutas, acabam ficando mais ali na banana, no mamão, na laranja, né? É verdade. Dificilmente você vai ver alguma pessoa consumindo aí, por exemplo, carambola, né? É difícil encontrar. Quando é época, tudo bem, né? Mas às vezes a gente não consegue encontrar em todas as regiões do Brasil. Agora, chega uma pergunta interessante de uma telespectadora. Vamos ver, olha aí. A Cláudia Abençoada, que nome lindo. Gostaria de saber sobre o colágeno, doutor. Posso conseguir com os alimentos ou só com medicamentos? É a dúvida dela. Não, pode e vai conseguir pelos alimentos, tá? Os medicamentos, no caso a suplementação, isso daí vai agregar valor à sua alimentação, tá? Mas a base tem que ser alimentação. Como é que você tem uma produção aí legal de colágeno? Consumindo adequadamente proteínas, porque o colágeno é uma composição de 3 aminoácidos, tá? E esses aminoácidos são muito bem encontrados aí nas proteínas. Por exemplo, proteína como o grão de bico, a lentilha, feijão, arroz integral, né? Todas
as oleaginosas, tá? São ricas aí em aminoácidos essenciais para a produção de colágeno. Então, se você tiver uma boa ingestão desses alimentos e ainda se você tiver condição de suplementar, você com certeza vai ter uma boa produção de colágeno. Mas lembrando aí, pessoal, que para você ter uma boa produção de colágeno, você tem que precisar. Não adianta você suplementar com colágeno e o seu corpo não está precisando. E como certo? é que a gente sabe se a gente está precisando ou não, doutor? Por exemplo, uma pessoa que está aí na terceira idade, ela precisa de colágeno, tá? Isso já vai diminuindo com o tempo, a partir do envelhecimento a gente vai diminuindo a produção natural de colágeno, então é legal a gente suplementar nesses casos. E até porque o pessoal da terceira idade consome menos proteína, certo? Então, eles acabam... Então, o ideal seria a gente esperar essa queda natural, a gente diminui essa produção para daí começar a suplementar? Sim, não existe essa o história de tomar colágeno para prevenir? Não, porque se você não precisa, acaba que os aminoácidos encontrados naqueles suplementos vão ser revertidos no seu corpo para o que o seu corpo está precisando naquele momento. Mas se nós formos falar de pessoas que treinam bastante, por exemplo, lesionam bastante o músculo, elas sim precisam de colágeno. Pessoas que fazem tratamentos estéticos precisam de colágeno, porque você ali está fazendo uma lesão tecidual, né? É onde o colágeno é produzido para que você possa reparar esse tecido, perfeito? Doutor, eu queria saber o seguinte, vários desses alimentos aqui, você mencionou substâncias que a gente encontra não só para comer, para ingerir, eu estou lembrando aqui da vitamina C e também da vitamina E, que estão presentes também nos cremes cosméticos. É seguro a gente usar ou fazer a aplicação desses alimentos em forma de pasta ou em forma de leite na pele também? Olha, isso acaba que tem bastante gente que faz, até porque é sim verdade que essas vitaminas são encontradas bastante nos cremes, tá? Então, eu não indicaria, tá? Fazer esses cremes caseiros e passar na pele. Por quê? Porque você pode ter uma reação alérgica, tá certo? Com outro tipo de substâncias que tem aí nesses cremes. Então, eu sempre indico que você procure um profissional, um dermatologista, para te auxiliar nesses casos, tá? Mas sim, é verdade que sim, vitamina E, vitamina C, o silício, como eu disse, tá? São encontrados nesses produtos dermocosméticos. Doutor, eu quero saber o seguinte, você falou aqui mais cedo que a própria luz, né, dos locais onde a gente está, no escritório, aqui no Estúdio do Vida e Saúde, podem ser agentes que danificam a proteção que a gente tem contra a luz solar e os raios solares também. Queria saber se a vitamina C, ela ajuda a proteger a gente desses malefícios. Ajuda, ela combate essa radiação, né? O problema é a radiação que essas luzes emitem, né? Não só radiação solar, hoje em dia nós vivemos num mundo que emite muita radiação, né? O celular, por exemplo, quem hoje não fica longe de um celular, tem pessoas que têm 2, né? Essa própria radiação faz com que nós produzimos muitos radicais livres e isso acaba que causa aí um envelhecimento precoce, falando só desse problema, mas existem muitos outros, tá? Mas a vitamina C auxilia muito. Legal. Quero saber o seguinte, quais são os vilões para a dieta anti-envelhecimento? A gente precisa conhecer não só aquilo que é bom, mas aquilo que está atrapalhando, aquilo que está acelerando o nosso envelhecimento. Perfeito. O grande vilão hoje, se assim podemos dizer, porque eu não gosto de demonizar nenhum alimento, mas é o açúcar, né? E quando eu digo açúcar, não é o açúcar refinado, aquele que nós só adicionamos eles em sucos, cafés. Eu estou falando do açúcar também encontrado, por exemplo, em massas, né? Açúcar encontrado no pãozinho, o açúcar encontrado nos doces, tá? Esse excesso, tá? O excesso é o vilão, tá certo? Porque as pessoas hoje, 50%, mais de 50% da população está acima do peso e a resistência à insulina causada pela ingestão de açúcar em excesso acaba aí produzindo mais radicais livres e isso vai causar o envelhecimento precoce. Então, posso dizer para vocês que uma alimentação com baixa ingestão de açúcar, uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, o alto consumo de fibras,
que nós encontramos nessas frutas, todas essas que nós mostramos aí, as folhas, as oleaginosas, a aveia, tá certo? Temos aí todas as frutas, principalmente as frutas com casca, tá, pessoal? Que tem muita fibra, vão ajudar você no controle dessa glicemia que leva à resistência à insulina, para que você não tenha esse envelhecimento precoce, tá certo? Então, assim, é uma alimentação balanceada, Terô. Tá? Muito! Eu achei muito legal suas dicas. Você trouxe aqui até aveia, lembrou aqui de vários alimentos que não podem faltar no prato todo dia, no prato diário mesmo, de quem quer ser jovem na melhor idade, né, doutor? Agora, não adianta usar uma vez por mês e querer os resultados daquela pele de Branca de Neve, né? Tem que usar com frequência. Perfeito. Isso tem que fazer parte da sua vida, né? Tem que ser um hábito, né? Tem que fazer parte da sua base, da sua alimentação. Essa é a base da nossa alimentação, os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados. Deixe os industrializados aí para você consumir lá só nos finais de semana, uma vez aí por semana, e olha lá, tá? Nós temos que voltar a fazer a base dos alimentos in natura, consumir mais alimentos naturais. Então tá certo, doutor. Quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. A gente quer se manter assim mais jovem até o final da vida e eu tenho certeza que usando um pouquinho dessas dicas aqui, aplicando mesmo, a gente vai conseguir esse objetivo. Obrigada, viu? Perfeito. Obrigado você, eu que agradeço. Seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e na volta tem claramente com o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra que você já conhece, e ele fala sobre um assunto difícil, mas necessário. Vai falar sobre o suicídio, daqui a pouco aqui no Vida e Saúde. E também tem receita, olha só, você vai aprender a fazer essa torta de maçã incrível. Vai fazer sucesso aí na sua casa. É já já que a gente volta.